E aí pessoal, aqui quem fala é o Miau, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Asta, uma personagem gratuita que você ganha durante o prólogo do jogo. A Asta é uma personagem 4 estrelas do elemento tipo fogo que segue o caminho da harmonia. Personagens do caminho da harmonia são feitos para buffar os seus aliados. E a Asta é muito boa nisso, porque ela é um suporte genérico. Qualquer composição que você coloque ela vai trazer um benefício para aquela composição. Primeiramente, começando pelo talento dela. Para cada inimigo que você acerta, você ganha uma pilha de carregamento. Se o inimigo tiver fraqueza a fogo, você ganha 2 pilhas de carregamento. Para cada pilha que você tiver, ela aumenta o ataque de todos os aliados e pode estacar até 5 vezes. Só que a partir do segundo turno da Asta, você perde 3 pilhas de carregamento cada vez que ela iniciar o turno. Essa pilha de carregamento você pode obter na técnica dela. Quando ela usa a técnica, ela acerta todos os inimigos e para cada inimigo atingido, ela ganha stack da mesma forma que a passiva funciona. Um stack para cada um, se tiver fraqueza contra fogo, são 2 stacks. Quando se está dentro da batalha, o ataque básico dela também garante 1 stack. Na habilidade, além dela acertar o alvo que você selecionou, ela acerta mais 4 vezes aleatoriamente, e cada vez que ela acertar, se atingir um inimigo diferente, você ganha uma pilha de carregamento. Na Ultimate, a Asta buffa a velocidade de todos os aliados, por 2 turnos. Então só por aqui já dá pra ver que o kit dela é bem simples e bem básico. Acerta o inimigo, pega uma pilha de carregamento e buffa a velocidade. É bem simples. Agora vamos falar um pouco sobre as passivas, que são aquelas que você libera durante a ascensão. Na ascensão 2, o ataque básico da Asta tem uma chance de deixar os inimigos com queimadura por 3 turnos. Isso aqui te garante um daninho extra e um debuff do inimigo. Na ascensão 4, quando ela está em campo, aliados ganham um bônus de dano fogo. Isso é mais útil se você utilizar ela com outro personagem de fogo, tipo a Himeko ou a Hulk. Aí esse bônus de dano de fogo vai ter muito valor para elas. A ascensão 6 é a menos relevante, você só vai ganhar um pouco de defesa para cada pilha de carregamento. Aumenta um pouco a resistência da Asta, não é tão útil assim para a questão de buff. Agora a gente vai falar um pouco sobre Constelação. Constelação 1 da Asta. Quando você usar a skill dela, ela vai ter um hit extra, então em vez de ser 4, vão ser 5. Isso vai te ajudar um pouco a pegar mais stack pro buff dela. Constelação 2. Depois de usar a Ultimate, você não perde pilha de carregamento no próximo turno. Lembra que eu falei no talento dela, depois do segundo turno, a cada turno dela, ela perde 3 pilhas. Então, nesse caso, depois de ultar, ela não perderia. Essa constelação é muito útil porque ela vai te ajudar a manter as pilhas de carga por mais tempo. Constelação 3, aumenta o nível da habilidade em 2. Constelação 4, aumenta a recarga de energia da Asta quando ela tem mais de 2 pilhas de carregamento. Isso aqui é muito útil para você ter o ult mais constante. E a Constelação 6, ela reduz a quantidade de pilha de carregamento que você perde no início de turno. Então, em vez de você perder 3 pilhas, você vai perder só 2. As constelações elas vão te ajudar mais na manutenção dessas pilhas de carregamento. Até a Constelação 2 já tá ótimo. Se você tiver a C6, obviamente é o melhor estado do personagem, tá perfeito. E esse foco das constelações dela de ajudar na manutenção das pilhas de carregamento é porque é muito difícil fazer essa manutenção. Na maior parte do tempo você vai estar com 1 ou 2 pilhas, dependendo se o inimigo tem fraqueza contra fogo ou não. Ter pouca pilha é ruim? Não. Por mais que essas pilhas buffem ataque por cento e isso seja muito útil para a equipe no geral, a melhor parte da personagem é o buff de velocidade. Qualquer jogo de turno que você jogue, velocidade é um status muito forte. Um exemplo é Pokémon. Pokémon, se você tiver velocidade, você ataca primeiro, então isso é muito roubado. E além da velocidade, ela influenciar na ordem de quem ataca, dependendo da velocidade, o personagem pode atacar até mais de uma vez durante um turno. Além disso também, o buff de velocidade ele é muito útil na questão de ornamento planetário. Atualmente tem 4 ornamento planetário que você precisa ter uma certa velocidade para poder ganhar o segundo buff. O primeiro é um que aumenta o ataque em 12%, quando a velocidade passa de 120, aumenta em mais 12%. Então, em vez de você correr atrás de substatus de velocidade, você vai poder usar a Asta para poder obter esse buff. O segundo é um que aumenta o HP em 12%, quando a velocidade passa de 120, o ataque de todos os aliados aumenta em 8%. Então aqui você já tem um combo. Você pode usar o que aumenta 12% no seu DPS principal e colocar 2 desse de HP nos seus suportes. Aí no total você pegaria um buff de 28% para o seu DPS principal, o que é muito útil. Tem outro que ele aumenta a recarga de energia, e quando a velocidade passa de 120, a ação do usuário é avançada em 40% depois de entrar em batalha.
E o último, que é o set que você normalmente vai querer utilizar na Asta, é um que aumenta o efeito de quebra em 16%, e quando a velocidade passa de 145, o efeito de quebra aumenta em mais 20%. Por que que você vai querer usar esse na Asta? A Asta ela não é um personagem que você vai buildar focado em dano. Ela é um personagem que você vai buildar focado em utilidade. Você vai querer que ela buffe, que a ult dela volte rápido para ela poder buffar mais, e você vai querer tirar mais proveito da quebra de escudo, que é uma coisa que a Asta faz muito bem. Então, basicamente, para Asta, a gente vai estar utilizando esse ornamento planetário, que aumenta a taxa de quebra, junto com o próprio set de quebra. E quando chegar mais pra frente do jogo, você vai passar de 200% de quebra só com o status desse set, junto com o status principal que você vai pegar nas peças. Nas peças que não dá pra pegar a quebra, normalmente você vai procurar HP ou defesa, que é pra deixar ela mais resistente e ela não morrer. Mas no geral a build dela é isso. O Lightcone é perfeito pra Asta, o que aumenta o efeito de quebra, e ela ganha uma energia adicional quando acerta um inimigo. Então esse Lightcone ele agrega em 2 pontos dela, que é a energia para ultar e no efeito de quebra. É muito bom. Vocês devem ter reparado nos guias que eu não recomendo o Lightcone T3, porque quando chega mais pra frente do jogo, mais nível upado, coisa do tipo, Lightcone T4 ele escala muito melhor, mesmo que o Lightcone T3 tenha uma passiva muito boa. Só que no caso da Asta, como ela é mais para utilidade, para suporte, você pode estar utilizando um T3 que te garante uma recarga de energia adicional quando você acerta o inimigo ou é acertado. Esse efeito ele também só funciona uma vez por turno, e ele é muito bom para garantir que sua ult volte mais cedo. Então, além dele, você bota uma peça de recarga na Asta para poder estar utilizando a ult constantemente. Ele é um pouco parecido com aquele 4 estrelas que eu falei, a única diferença é que ele não tem o efeito de quebra, mas ele também é muito útil, vai te ajudar a ter sua ult mais constante. Pelo que eu testei, dá pra você garantir a ult dela em 2 ou 3 turnos, dependendo do RNG. Então uma ult buffa a velocidade por 2 turnos e você consegue ela a cada 2 turnos, é basicamente ter a ult 100% ativa. Se você for utilizar ela com Rimeco, Hulk ou algum outro do tipo fogo, tem um Lightcone que aumenta o bônus damage para quando o aliado tem o mesmo tipo. Então vai ser bom para ela e para esse aliado do mesmo elemento. Tem um também que tem a foto da Hulk, que é depois que você usa a ultimate, todos os aliados têm ação avançada em certa porcentagem. Esse daqui também é bom, é muito útil. O do passe de batalha eu não recomendo tanto porque o buff é aleatório. No início da batalha, sempre que o turno começar, você ganha um efeito aleatoriamente. Você pode buffar o ataque, você pode buffar o dano crítico ou regeneração de energia. O efeito ele não pode se repetir, então sempre vai ser diferente. É um Lightcone bom, mas como é aleatório eu não gostei muito, então eu não recomendo tanto assim. Se você tiver passe, eu acho que tem coisa melhor pra pegar. Os dois últimos Lightcones são bem situacional, porque para o efeito deles funcionar, quem vai receber o buff é o próximo aliado a executar uma ação. Então, para esse aliado receber o buff, a Asta tem que estar sempre acima dele nas ações. Digamos que você tem uma Cilly que tem 115 de velocidade e você quer que a Asta buffe ela. Você teria que ter uma Asta com 116 de velocidade, para o aliado depois da Asta ser a Cilly. Então, só de você ter que correr atrás de ajustar a velocidade para poder receber o buff não é uma coisa que me agrada muito. Mas, no geral, minha recomendação é o 3 estrelas e aquele com efeito de quebra. Esses outros eu não vejo tanta vantagem em estar utilizando nela. E no geral é isso. A Asta é um boneco muito flexível, ela é um suporte muito genérico. Como ela buffa todos os aliados em ataque por cento e velocidade, ela acaba sendo útil em qualquer composição. Qualquer composição que você utilizar ela, como os dois buffs são muito bons, ela vai servir. O único problema é que a Asta ela decai muito contra inimigos que não têm fraqueza contra fogo. Como eu disse anteriormente, uma das maiores vantagens dela é a quebra de escudo, além dos buffs. E dependendo do inimigo, mesmo que ele tenha fraqueza contra fogo, acaba sendo melhor você utilizar outra coisa. Um exemplo é o robô ursino. Esse robô ursino ele invoca 2 minions, e esses minions dele explodem quando morrem. A Asta ela desce bem a barra desse ursino, porque ele tem fraqueza contra fogo, mas ela não ajuda a matar os minions. Então nesse caso sai mais vantagem utilizar a Serval, que você taca a ult e a skill dela, e ela basicamente matou os 2 minions do boss. Então os minions explodem e ajudam a quebrar a barra do próprio boss. Aqui já é uma vantagem que a Serval tem em cima dela. Não que você não possa utilizar as duas na mesma equipe. Se você utilizar as duas, obviamente, depois que a Serval matar os minions, a Asta vai quebrar a barra do boss com muita facilidade. Como eu disse, é só um exemplo.
Outra coisa que eu também vejo com bastante frequência é a pessoa estar utilizando a Asta contra um inimigo que não tem fraqueza a fogo e ficar atacando a skill dela para dar dano. Em vez de estar utilizando a skill, você pode só dar um ataque básico. Se você utilizar aquele cone T3, você vai ter um bônus de energia para ult continuar voltando rápido e você não vai gastar ponto de perícia. Além disso, a pilha de carregamento que você vai ter vai ser só uma, porque é só um inimigo. Então, se você tiver contra um inimigo, use ataque básico. Se ele tiver fraqueza contra fogo, você pode usar a skill para ajudar a quebrar o escudo, mas no geral você vai ter que fazer essa manutenção para não gastar ponto de perícia à toa. É só uma recomendação minha mesmo. Uma coisa que eu gostaria de corrigir também é que no guia de reroll, eu falei que eu não estava tão interessado na Himeko por causa da Asta. E algumas pessoas acharam que eu estava falando que a Himeko é um personagem ruim, mas não é isso. As duas personagens têm funções diferentes. A Asta é utilidade e bufa. A Himeko é um DPS para dano em área. Então, em cenários que você precisa de alguém para dar dano, a Himeko vai ser muito superior à Asta. Em questão de utilidade, a Asta vai ser superior à Himeko, ela é mais flexível. Isso depende muito da situação. Eu vou estar fazendo um guia da Himeko futuramente, então quando eu lançar o vídeo dela, você vai estar vendo o potencial dela, ela também é muito boa. E com isso a gente finaliza. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like, compartilha com os amigos. Muito obrigado e até a próxima.